Estamos começando o Conexão Jovem pela TV Câmara Caraguatatuba. Antes, se inscreva no nosso canal, dê o like e ative o sininho. E também siga as redes sociais da TV Câmara e da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Bora começar? Vamos lá, vamos falar de dois temas muito importantes aqui no Conexão Jovem. A Câmara Jovem, que vai ser sempre tema do nosso primeiro bloco, e depois a gente vai falar sobre infância. E eu recebo aqui hoje no nosso programa a Thaís de Oliveira e o Heitor Romancini. Obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Espero que vocês se divirtam. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu faço para todo mundo. Vocês estão nervosos? Não. Nem um pouco? Tá vendo? Eu fico mais nervoso que eles. Vamos lá. Vamos falar sobre Câmara Jovem. Lembrando que a Câmara Jovem é um instrumento de educação voltado para o preparo consciente do exercício da cidadania. Certo? Certo. Como a Câmara Jovem chegou até vocês? Bom, para mim foi meu professor Gabriel de História. Ele explicou pra gente que estava tendo uma audição na Câmara Jovem e que basicamente a gente ia simular como que é um trabalho de um vereador. Então, pra gente entrar, a gente tinha que criar um projeto pensando no que a gente queria melhorar para a escola ou para a cidade. Então, cada aluno de cada sala fez um projeto. E esse projeto foi passado pelos computadores da informática. Ele não colocou o nome de quem escreveu o projeto para não ter aquela influência de vai ser... Tem mais amigos, tem mais votos, tá? Sim. E aí, sem o nome, só apenas o projeto, teve a votação com 2 alunos de cada sala. E a votação ficou entre, eu e a Laura, que é a minha titular, né? Que ela fez o projeto dela, eu fiz o meu, e aí ela conseguiu mais votos, então ela foi titular e ela suplente. E agora eu tô aqui. Heitor, e você? Bom, o diretor e o professor de História, eles separaram alguns alunos que iam melhor na escola e que se comportavam melhor. E daí ele chamou todos no pátio, perguntaram se a gente estava interessado em participar do programa Câmara Jovem, a 5ª edição. Alguns disseram não, alguns disseram sim. O diretor perguntou se a gente tinha disponibilidade, perguntou tudo, essas coisas, e a maioria dos alunos tinha. Bom, daí a gente foi para uma fase que a gente foi lá no pátio da escola e a gente fez uma redação, falando sobre o porquê queria estar na Câmara Jovem e o que é o projeto Câmara Jovem. Daí foi feita uma redação lá e eram escolhidas pelos professores as 2 melhores redações. Daí, um dia depois, o professor Gilmar ele chamou todo mundo na diretoria e anunciou quem tinha ganhado o prêmio lá de melhor redação. E daí a gente foi escolhido eu como titular, a minha foi a melhor redação, e a da Giovana, minha suplente, foi a 2ª melhor. Então foi assim que a Câmara Jovem chegou até mim e eu virei jovem vereador. E por que vocês quiseram participar da Câmara Jovem? Bom, na verdade, eu não tinha ideia do que era a Câmara Jovem. Eu não achava que a gente ia vir aqui, nesse local, no centro, que a gente teria que falar numa tribuna, ter aula com um professor de universidade. Então, eu entrei mais como assim, vou fazer um projeto para ajudar a minha escola e tal. Vai ser uma coisinha bem simples, assim, de escola. Então, eu senti essa necessidade, assim, porque eu tava com... uma vez eu escutei de um professor que eu tive no 6º ano, de que nós, alunos, fazemos a escola. Então, a gente tem aquele poder de fala para falar, olha, a gente quer melhorar essa nossa escola, porque acredito que seja da vontade de todo mundo. Então, eu pensei, vou criar um projeto que provavelmente vai agradar todo mundo na escola. Então, acho que foi por isso, não foi porque eu tinha aquela noção do que era o Câmara Jovem ainda. Eu descobri quando eu cheguei aqui. Bom, o meu professor perguntou se eu queria participar e eu falei sim. E logo depois que eu cheguei em casa, eu fui estudar sobre o que era a Câmara Jovem. E daí eu vi que era algo legal. Eu vi que um jovem vereador representaria outras crianças de outros colégios de Caraguatatuba toda. E eu achei que eu queria representar as crianças e fazer um pouquinho a diferença aí. Daí foi isso. Eu vim para o Câmara Jovem porque eu queria meio que representar todo mundo de Caraguatatuba.
E qual é a importância da Câmara Jovem hoje para vocês? Estando aqui, habituados, já sabendo o que é a Câmara Jovem, qual a importância dela para vocês? Bom, conforme a gente foi passando, né, as sessões e tal, a gente foi interagindo, a gente descobrindo como que funcionava as sessões na Câmara. Eu achei muito importante porque, sinceramente, eu ouvia partes ruins e aquela parte que todo mundo pega do que é a política é aquela coisa ruim e tal, não sei o quê. Então eu meio que queria distância, porque eu entendia que era algo assim muito complicado, não era muito assim do meu interesse. Mas a partir do momento que eu entrei aqui, eu descobri que não era o que eu via na internet, o que eu escutava dos meus pais, era uma coisa totalmente nova. E meio que a minha vontade de ajudar as pessoas da minha escola expandiu para ajudar a comunidade de Caraguatatuba. Então eu vejo que foi muito importante para conhecer, expandir o conhecimento que é política e dessa vontade que eu tenho de ajudar as pessoas que eu convivo. Que legal. Heitor, e você? Eu acho que a Câmara Jovem hoje é importante para mim porque ela me ajudou a melhorar a minha comunicação social. Antes eu vim um garoto tímido e hoje eu sou esse garoto extrovertido que eu sou e me ajudou muito com amigos. Eu fiz muitos amigos aqui. Eu tive essa interação social a mais, eu fui primeiro secretário, então eu desenvolvi um vocabulário melhor nas minhas falas. E eu acho que hoje é importante porque eu represento uma certa comunidade da minha escola e Caraguatatuba toda. E eu sinto que é minha responsabilidade estar aqui todas as vezes que eu sou chamado para exercer o meu cargo. É isso. Vocês, na escola ou com os amigos, vocês falam muito sobre a Câmara Jovem? Vocês incentivam eles a estarem aqui o ano que vem? Olha, na minha sala, eu já cheguei a explicar um pouco como funciona a Câmara Jovem. E a gente nunca sentou assim para conversar todo mundo junto, pra explicar, olha, gente, é assim, assim, assim. Porque eu acho que eles estão com a mesma visão que eu tinha sobre como que é a política e como que é estar aqui como um vereador mirim. Então, por enquanto, eu acho que eles não têm aquele interesse todo, mas eu acredito que tem alguns alunos que gostaram bastante e acredito que no próximo ano vão tentar vir aqui de novo. Bom, eu nunca cheguei a conversar com os meus amigos sobre como a Câmara Jovem funciona, só com os muitos próximos, mas eu já passei de sala em sala falando que eles poderiam apresentar projetos para mim, que eu poderia trazer para a Câmara, que eu dava todo o apoio para eles e que eu meio que incentivei eles a saberem, estudarem um pouco o que é a Câmara Jovem, mas eu não cheguei a explicar como que funciona. Eu já falei com os meus amigos, o meu irmão, tem um irmão gêmeo da minha idade, estuda na mesma sala que eu incentivei ele a se inscrever no próximo. Ele tinha se inscrevido, só que eu acabei ganhando. E no próximo ano eu pretendo que ele vire um jovem vereador também, para representar. Que legal. E aí a gente falou de incentivar. E agora vamos lá, tem os amigos ou colegas que ficam zoando vocês porque vocês estão aqui na Câmara Jovem? Fazendo brincadeirinhas? Olha, eu acho que não, porque... Bom, no caso de, tipo assim, se zoassem por conta de ela é a preferidinha da escola, eu acho que não, por causa que, como eu disse, na hora de votar, os professores não colocaram nome, então foi votado no projeto em si, e não pela pessoa. Tá. Então eu acho que eu acabei evitando essa certa perseguição. Tá. Então, eu acho que não. E você, Heitor? Cara, eu nunca sofri bullying por estar aqui na Câmara Jovem, mas já sofri umas zoaçõezinhas assim, pelos meus amigos mesmo, e eu não me importo muito porque, tipo, foram os meus amigos próximos e eu levei tudo na brincadeira. Tipo, me chamar de vereador corrupto, comprei a eleição para virar primeiro secretário. Entendi. Tá. E a família? O quanto ela incentiva vocês a estarem aqui? Ai, nossa, quando meus pais descobriram que eu fui chamada para vir para a Câmara, eles ficaram super felizes, porque antes de eu ter entrado para a Câmara,
meus pais estavam acompanhando muito como que eu estava indo na escola, estava ganhando destaque, estava sendo chamada para várias coisas nesse projeto de escola. Então, vir para a Câmara foi uma coisa assim extraordinária para minha mãe. Ela ficou muito feliz, ela está sempre acompanhando pela internet, que infelizmente ela não pode vir porque ela trabalha o dia inteiro. Mas ela acompanha, ela tá sempre vendo alguma coisa no Instagram, no YouTube, e ela tá sempre me apoiando, me incentivando. Tem que incentivar meu irmão, mas meu irmão ele é tímido, então ele acha que essa timidez vai atrapalhar. Mas eu falei pra ele que conforme vai passando as sessões, essa timidez ela vai embora. O que aconteceu comigo? Que eu tinha um certo medo de aparecer na frente de muitas pessoas e me apresentar, falar. Eu tinha medo de acabar desejando e ficar muito nervosa. Mas conforme foi passando as sessões, eu fiquei mais tranquila. Até para apresentar trabalho de escola, eu tô bem mais... Melhorou, sim, de um patamar muito... Que legal, que bom. E tua família te apoia muito? Apoia. Minha mãe e meu pai sempre me apoiaram para vir aqui nas sessões. Eles até já chegaram a assistir uma aqui presencialmente. Eles vieram, que eu pedi. Falei que foi na última sessão ordinária, falei que era a última e pedi que eles viessem, eles vieram. E eles sempre me apoiaram. Minha mãe, ela tem amigos na política aqui de Caraguatatuba, o Marcelinho, enfim. E meus pais sempre me apoiaram. Sim. Legal. Para finalizar, rapidinho a pergunta, eu quero que vocês respondam. A Câmara Jovem, ela incentiva vocês no futuro a serem políticos? Olha, boa pergunta. Quando a gente foi para a Leste, Tato pediu pra gente fazer uma redação de como foi a visita. No final da minha redação, eu disse que quando eu sentei em uma daquelas cadeiras que tem aquelas reuniões e tal, enquanto eu tava lá naquela cadeira, eu até pensei, tipo assim, como que seria se eu estivesse aqui representando a minha cidade e sendo o porta-voz das pessoas da minha cidade. E eu pensei que aquilo era uma coisa assim, tanto gratificante pra mim, tanto uma coisa muito boa de você escutar as pessoas que você convive, ou pessoas que você não convive, mas estão vendo ali no dia a dia, no seu bairro e tal. Ouvir elas, ouvir a necessidade delas e passar pra lutar com que aquilo aconteça, que aquilo se realize, é uma coisa muito importante e muita responsabilidade. Então, em algum momento eu até pensei que seria muito interessante, mas eu não sei se eu seguiria muito essa carreira. E você, Heitor? Pensa ou não ser um político no futuro? Cara, não penso. Não, mas a Câmara Jovem, ela não incentiva. Ela sempre mostrou o lado da política e ela sempre explicou o que é. Ela certamente desmentiu muitas coisas que eu já ouvi por aí, que a política é ruim, que todo político é corrupto. E ela me mostrou como que é a política mesmo, que os vereadores, eles representam a cidade, trazendo a voz do povo a público. Então, assim, eu acho que ela não incentiva, mas a Câmara Jovem, ela mostra, se você quiser ser um político, ela te ensina como ser e o que um político faz. É isso que eu acho que... Legal, então é isso. Vamos finalizando esse nosso bloco e a gente já volta para o segundo bloco. Segura aí. Voltamos para o segundo bloco do Conexão Jovem e agora a gente vai falar de infância. Não faz muito tempo para vocês, né? Infância, né? Não, na verdade vocês ainda estão na infância. Ou não? Não. Não estão na infância? Eu considero adolescência. Aí. É uma outra patamar. Sai da infância com 18 anos, agora você com quantos? Estão... Não, tô zoando, eu considero que estou na minha infância. Aí, isso sim. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta de como era a sua infância. Quando vocês tinham 7, 8, 9 anos, como é que era a infância de vocês? Olha, eu acredito que hoje, né, nessa geração mais tecnológica, onde as crianças já nascem com um tablet na mão, eu acredito que foi muito bom ter vivido uma fase da minha vida que eu não tive muito contato com a internet. Eu tinha, claro, TV em casa, mas era canal aberto. Então,
hoje eu vejo a importância dos meus pais terem evitado a gente ficar com contato da internet durante um tempo. Depois eles viram que era necessário. Então, sem a internet, nessa fase da minha vida entre 8 e 7 anos, eu acredito que foi muito divertido, porque eu era uma criança assim, muito alegre, muito energética. Eu ainda tenho, na verdade, uma imaginação muito fértil, então eu tinha criatividade para criar várias brincadeiras com meu irmão, né, que a gente tem uma diferença de idade de 1 ano. Então a gente conseguia brincar de várias coisas. Eu fazia castelo com um monte de travesseiro e lençol. A gente brincava de bola, ou saía com o cachorro na rua. Tinha as crianças do nosso bairro que a gente brincava várias vezes. Então eu acredito que a minha infância foi muito boa, assim, não teve uma fase ruim, assim, muito traumatizante. Então foi bom. Heitor? Minha infância foi boa. Eu cresci em São Paulo. Eu morei em Ourinhos até os meus 5 anos, depois eu me mudei para São Paulo. E foi boa, porque eu não morei em São Paulo. Quem mora em casa geralmente é meio isolado, né? Porque é muito perigoso as ruas. Mas eu morei em um condomínio grande, então tive muitas amizades. Até hoje tenho contato com os meus amigos de São Paulo. E eu tive uma infância cheia de brincadeiras. Era todo dia, 24 horas lá no parquezinho do condomínio, brincando com os meus amigos, de polícia e ladrão, pega-pega, esconde-esconde. Eram muitas coisas divertidas e eu não tive tanto contato com a tecnologia, porque meus pais achavam que eu ainda não tinha idade para ter um celular. Então, o que eu mais fazia mesmo era descer para brincar com os meus amigos. E o que vocês, pegando o gancho, o que você mais gostava de fazer na infância? Qual era a brincadeira preferida de vocês? Nossa, a minha brincadeira preferida... Olha, eu acho que eu não tinha, assim, a que eu mais preferia. Eu acho que tinha... Como era, né, em conjunto com várias crianças, a gente sempre concordava em brincar de pega-pega. Ou esconde-esconde. Eu acho que esconde-esconde. Esconde-esconde era uma das minhas brincadeiras preferidas, porque acho que eu achava legal explorar vários lugares do bairro para se esconder. Era sempre um lugar diferente. Tá. Então eu acho que esconde-esconde. Eu acho que era polícia e ladrão, porque o condomínio era muito grande. Era um condomínio que tinha dois prédios, tinha o térreo, tinha estacionamento e a gente fazia polícia e ladrão, vale tudo. E era muito grandão o espaço pra gente se esconder lá, então polícia e ladrão, a gente brincava direto. E se vocês pudessem voltar na infância, o que vocês queriam fazer agora? Que vocês não fazem mais, mas na infância vocês faziam muito. Eu acho que eu queria ter um pouco mais de contato com os livros, porque eu comecei a ter mais na pandemia, né? Que eu tenho uma madrinha que ela tem uma estante cheia de livros e ela falou que a maioria ela já tinha lido na adolescência dela e ela perguntou se eu tinha interesse e eu só comecei a ler a partir dos 12. Então naquela época eu ia querer muito ter mais contato com os livros, porque hoje é uma coisa assim que eu sempre tô andando com um livro na mão quando eu vi você passando pelo livro aqui. Então eu acho que os livros, porque eu vejo que é uma coisa muito importante, né? Ajuda na questão do vocabulário. Quando você, por exemplo, quando eu estava ocupando o lugar da minha titular, a Laura, que é a secretária, eu vi um pouco de facilidade de ler os projetos, né? Explicar direitinho, por conta desse contato que eu tive com os livros, né? Ajuda bastante, você lê rápido, consegue falar com uma dicção boa. Então, eu acho que era isso só. Eu acho que eu teria voltado e eu acho que teria me interessado também mais pelos livros, mas mais especificamente por mangás. Eu comecei a ver muitos mangás a partir dos 13 anos, foi esse ano. E, cara, eu tenho uma coleção em casa, é muito mangá. E eu gosto muito de ler porque no anime você não tem a história toda completa, só no mangá você tem a história completa. E eu acho interessante, tipo, livro em quadrinhos, mangás, porque eu gosto muito de ler e ver uma imagem ali. Então eu teria mais contatos com os livros e mangás. Qual foi o presente mais legal que vocês receberam quando vocês eram crianças? Meu presente... Nossa, eu acho que foi
Assim, não é brinquedo, mas foi um animalzinho que eu tive, um cachorro. Ele era pincher, bem pequenininho. E acho que foi um dos melhores presentes que eu já tive, porque eu lembro que eu tava em casa, né? Eu lembro que eu falava muito pros meus pais que eu queria um animalzinho. E meu pai também é apaixonado por cachorro. Então, um dia eles apareceram com um filhotinho pequenininho e me deram. Eu tenho a foto até hoje, que minha mãe tem no celular dela. Eu era muito pequenininha, eu tava até com janelinha. E aí eu tava com um cachorrinho na mão. E infelizmente ele faleceu, né? Ele teve um problema no estômago. E infelizmente a veterinária falou que não tinha muito o que fazer por ele, que se a gente mantesse ele no veterinário, ele ia sofrer mais do que se sacrificasse ele. Então foi uma perda assim pra mim naquela época, que eu tinha 6 anos. Foi uma perda bem significativa, porque eu gostava muito dele. Foi tipo meu primeiro cachorrinho. E eu sempre gostava de animais, né? Eu já tinha pegado um de rua, né? Que a minha mãe viu ele na porta do trabalho dela. E aí ela trouxe pra casa, a gente cuidou e tal. Só que infelizmente acabou falecendo por conta do estado que ele tava, né? Então eu sempre tive esse contato com animais. Inclusive eu tenho 3 hoje. Então... Esse foi o seu melhor presente na foi. infância. E o seu, Heitor? Eu também ganhei um animalzinho. Foi 2 hamster e ao mesmo tempo 3 gatos. Tá. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Tá. Eu tava com eu sempre tive cachorro. Eu cresci com um cachorro que hoje tem a mesma idade que eu, ele tem 13 anos. E ele já tá bem velhinho, é um cocker. E eu sempre tive a vontade de ter gatos. Só que daí a gente tava andando, eu falei, mãe, eu quero um gato, quero um gato, quero um gato. E a gente achou 3 gatos, bebês, abandonados. Daí eu falei, mãe, vamos adotar. Minha mãe adotou. E no mesmo dia a gente foi comprar ração para os gatos e a gente viu 2 hamsters em uma gaiolinha minúscula. E minha mãe tem um coração gigante. Ela falou, não vou deixar esses hamsters sofrendo aí para virar comida de cobra. Minha mãe levou para casa. Aí foram 3 gatos e 2 hamsters no mesmo dia. Que presente, hein? A gente quadriplicou o tanto de animalzinho lá em casa. E aí, pra gente finalizar essa parte da infância, o que vocês queriam na infância ser quando crescer? Eu não tinha muita coisa em mente, mas eu era uma criança que gostava de criar histórias. Tá. Então eu acho que, na verdade, naquela época eu não tinha essa questão de, eu quero ser escritora. Mas hoje, conhecendo mais por conta da tecnologia, descobrindo meios de como se tornar um escritor independente, eu acredito que eu queira seguir essa carreira. Mas naquela época eu não pensava muita coisa. Talvez, na verdade, agora que eu lembrei, veterinária, por conta desse contato que eu tinha com os animais. Eu nunca pensei em uma profissão, mas eu acho que o que eu quero ser é ser feliz, cara. Maravilhoso. Maravilhoso. Então vamos lá, finalizando a gente vai fazer o que agora? Bate-bola, jogo rápido. Vou fazer uma pergunta, a primeira coisa que vier na cabeça, respondem. Beleza? Vamos lá? Prontos? Pronto. Bate-bola, jogo rápido. Como seria o seu dia perfeito? Meu dia perfeito? Que vier na cabeça. Numa fazenda, com cavalos, né, para poder andar, e talvez uma trilha, fazer assim quando o sol estiver nascendo. Passar um dia inteiro no parque aquático. Se vocês pudessem inventar um novo sabor de sorvete, qual seria? Sabor de sorvete? Nossa, eu não sei, mas veio na minha cabeça por algum motivo de paçoca. Não sei se tem, mas veio na minha cabeça assim. Tá. Eu teria sabor de, um sabor misturado com maracujá e açaí, que são os meus sorvetes preferidos. Se vocês desenhassem a primeira coisa que viesse na cabeça de vocês agora, o que seria? Por algum motivo eu pensei em elefante amarelo. Cara, eu desenharia um pássaro. Pássaro. Pra fechar, fale 3 coisas que vocês gostariam de fazer no final de semana. Final de semana... uma coisa que eu tô querendo há muito tempo, andar de cavalo, ir na praia com a minha família e... deixa eu ver... eu acho que passar um tempo com a minha avó. Tá.
gostaria de ir em uma cachoeira com os meus amigos. Gostaria de aproveitar um final de semana num parque aquático. E ir no Hop Hari. Então é isso, obrigado, viu, por terem participado, espero que vocês tenham gostado. E finalizando mais um Conexão Jovem. Até mais.